Era uma vez uma aldeia, situada num terreno árido no meio do deserto. O sol tinha secado seus campos e a areia invadira por completo os caminhos, as casas e as bocas dos aldeões. Apesar do calor sufocante, os homens tentaram lavrar os campos, tirando água de um poço, cada vez mais e mais vazio. Mas parecia que a terra não tinha mais para dar e se mantinha surda à súplica dos habitantes daquela região. No pátio, próximo às cubatas, as mulheres teciam tapetes e as esteiras para vender no mercado. Elas acordavam muito cedo e seguiam a pé até a cidade vizinha. Chegavam lá na hora grande. Um burrico levava a mercadoria. Os pés ficavam rachados da longa caminhada e o sol inclemente castigava a pele das mulheres. Quando elas retornavam para a aldeia, os homens e as crianças há muito já haviam adormecido, exaustos também. Mas o que elas levavam para casa, os porrões cheios de água, os alimentos, os grãos, era a certeza de dias melhores. As crianças, os que tendem ao modé, todas as manhãs frequentavam a escola, embora fosse muito difícil aprender com a barriga vazia. Brincadeira! Elas sempre carregavam a sacola de vunge, que tinha um pedaço de obi para fortalecer o ori, como ensinaram os mais velhos. Todos os dias, os aldeões olhavam o céu na esperança de que uma nuvem anunciasse chuva. Mas a cada dia que passava, o poço secava ainda mais, aumentando a desesperança no que seria o dia seguinte. Uma certa manhã, na praça de Terra Vermelha, que era o território central da aldeia, onde os mais velhos se reuniam para decidir as coisas importantes, sem que ninguém percebesse, sem que ninguém implantasse, foi germinando uma pequena semente. Um bebezinho, um rebentozinho, redondinho, parecendo um bebê bem nutrido. Um pontinho verde na terra seca do deserto. O jovem Côdio foi o primeiro a avistar aquele pequeno bebezinho planta. Chegou perto, observou e de repente saiu correndo, gritando e foi chamar a aldeia inteira. Feliz da vida. Chamou todo mundo e acabou todo mundo se encontrando no meio, em torno daquele pequeno bebezinho planta. E aí foram surgindo várias possibilidades, né? Alguém gritou, acho que isso é um coqueiro. Não, acho que isso daí é uma bananeira. Não, 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 é uma tamareira. Muitas possibilidades. O chefe, do alto da sua autoridade, falou, não importa. O que importa é que essa pequena plantinha pode ser um prenúncio de um momento de novo, cheio de água e de fartura. Se a gente conseguir cuidar dessa plantinha com todo carinho e cuidado. O chefe então disse, Côdio, você vai ficar responsável por cuidar dessa pequena plantinha. A partir daí, Côdio todos os dias se dedicava. Pegava aquela plantinha, tirava as sujeiras, adubava, regava. Quando ele colocou as primeiras gotas de água, a plantinha começou as suas ramagens a balançar ao vento, tenras e verdes, indiferentes ao sopro quente do sol. Passado um mês,
a árvore tinha crescido um monte. Estava maior do que as cubatas, mais larga que um elefante. As pessoas aproveitavam a sombra da grande árvore, abraçavam a árvore, agradeciam os antepassados e levavam oferendas até ela, oferendas importantes para eles. Padês com óleo de dendê, acaçá enrolado com folha de bananeira, feijão preto com camarão, feijão fradinho com ovos de codorna, benguê e pedras raras, preciosas para eles. Os homens dançavam e cantavam debaixo dela. As mulheres teciam roupas maravilhosas, coloridas, e até as crianças aprendiam melhor, porque felizes com aquela árvore, com a perspectiva da chuva que poderia vir. Só que num dia, ao cair da tarde, aconteceu uma coisa muito estranha, mas muito estranha mesmo. Tão estranha que até hoje os mais velhos contam. O Tateto Moílo, o sol, começava a desaparecer por detrás das dunas de areia e a árvore balançava suavemente no sopro morno do vento. Naquele momento, começaram de repente a se formar gotas nos galhos e folhas, gotas similares à água. Os aldeões, então, recolheram algumas dessas gotas com as mãos em conchas. E o chefe dos aldeões levou um pouco desse líquido até a boca, umedeceu seus lábios e com as suas sobrancelhas grossas e escuras, molhou novamente a língua, sentiu aquele gosto e afirmou: é água. Naquele momento, os aldeões sentaram-se ao redor da árvore, ali batizada como Árvore da Chuva. A água escorria pelos rostos, pelos braços e pernas, fazia brotar sorrisos e levava ali a poeira acumulada de muitas estradas. A fim de homenagear essa árvore preciosa, os aldeões decidiram fazer uma grande festa, com muita fartura, muita canjica, sucos de frutas, manjá, cocadas queimadinhas e branquinhas. Códio e as outras crianças não se lembravam de já ter comido e bebido tanto. Naquela noite, todos dormiram de barriga cheia. Com o pôr do sol, a árvore parou de chover. E naquele momento, todos estavam confiantes de que no entardecer seguinte, ela voltaria a trazer água para a comunidade. Mas mesmo assim, encheram as quartilhas e os quartilhões de água, só por precaução. E foi assim que os homens voltaram a lavrar a terra e as mulheres a preparar a semeadura. Até o dia em que chegou um homem da aldeia vizinha. Anoitecia e a árvore da chuva distribuía sua água generosamente, como sempre. O homem, que estava sedento de sede, parou, observou e não acreditava no que via. Era água. No dia seguinte, ele voltou com 2 potes e começou a enchê-lo. Foi quando o chefe da aldeia veio e ordenou que ele parasse por ali mesmo. O homem suplicou ao chefe e disse que a sua aldeia todos morriam de sede e fome, que os homens tinham a barriga vazia e as mulheres estavam só a pele e ossos. As mães não tinham leite e os bebês choravam dia e noite. E que, por favor, deixasse ele encher os baldes. O chefe não se comoveu e, como era rancoroso, disse que aquele homem e seu povo já haviam pilhado todo o restante de sua colheita, não se importando se eles iriam passar fome ou não. Então, que ele retornasse à sua aldeia com os baldes vazios. E assim o homem o fez. Pegou os 2 baldes vazios e voltou para sua aldeia com a cabeça baixa. No dia seguinte, Códio foi regar a árvore da chuva como de costume, coisa que nem precisava mais ele fazer, mas que ele mantinha ali o compromisso da sua função. Quando se aproximou da praça de terra vermelha, ele não acreditava no que estava vendo.
No lugar onde estava a árvore da chuva, agora tinha um enorme buraco. Côdio saiu correndo pela aldeia chamando todo o povo, que se reuniu ali, ao redor do grande buraco. Logo veio o chefe gritando: "Roubaram a nossa árvore!" E prometeu reagir, pois o som que movimenta o Meocan é o coração da terra. Todos da aldeia puseram-se a marchar em direção da aldeia vizinha. A cólera é uma má conselheira, mas dava força e coragem. E eles marchavam tão rapidamente que nem perceberam que, ao longe, já dava para ver as cubatas da aldeia vizinha. Nos seus rostos estavam estampados o ódio e a vingança, e eles estavam dispostos a usar as facas afiadas que levaram consigo. Quando a noite caiu, os habitantes das duas aldeias foram em direção à árvore da chuva, munidos de potes e panelas. Lembraram-se que a zebra que chega cedo bebe da água limpa. O olhar de ódio e as facas afiadas cintilavam, mas da árvore não escorreu água. As folhas, os ramos, o tronco permaneciam secos como a terra. Os aldeões voltavam para suas casas em silêncio, não trocavam nenhuma palavra. Contudo, ao cair do dia, voltavam para baixo da árvore da chuva, como à espera de um milagre. Certo dia, uma mulher deu à luz embaixo da árvore da chuva. As mulheres da aldeia vizinha trouxeram tecidos e água, cantaram canções de embalar e cuidaram da criança como se delas fosse. Pouco a pouco, os aldeões foram se conhecendo, compartilharam uma refeição juntos, as mulheres teciam tapetes e iam vender juntas no mercado de Exubará. Foram desenvolvendo a consciência de que a divisão é fraqueza e a unidade é força. Em breve, as aldeias pareciam uma só. Os aldeões se encontravam todos os dias debaixo da árvore, tornaram-se muito prósperos e até esqueciam que estavam à espera da invula. Foi então que, numa noite, quando Moegi bailava no céu, que aconteceu o que ninguém mais esperava. A árvore voltou a chover. Opa! A benção! Eu peço a benção da sua presença. Eu peço a benção também ao meu povo velho, que sussurra no pé dos meus ouvidos as histórias. A história que eu vou contar é do tempo em que ainda não haviam palavras. Havia o céu, mas ele não era céu. Era apenas o que era. Havia o chão, mas ele também não era chão. Era apenas o que era. Haviam criaturas de todos os tipos. Bicho, pedra, folha, água, vento. Mas essas coisas não eram coisas ou criaturas ou elementos. Eram apenas, simplesmente, o que eram. E nesse tempo, onde as coisas simplesmente eram o que eram, elas só podiam ser. Certo dia, o Criador de toda a criação, muito satisfeito, olhando a sua obra, achando tudo muito bonito, resolveu criar uma criatura
que pudesse contar sobre a sua obra de arte. Ele pegou então uma porção de terra, outra porção de água, e criou o ser humano. O ser humano para realizar a missão que a ele havia sido designado. Precisaria conhecer o mundo. E para conhecer o mundo, ele precisaria se movimentar. Então, o Criador de toda a criação soprou o ser humano. E nesse momento, uma partícula de ar que se desprendeu da corrente entrou no ouvido do ser humano e ali se instalou e passou a morar dentro da cabeça do ser humano. Desse encontro entre essa partícula miúda de ar e o vazio da cabeça do ser humano surgiu o pensamento. O pensamento, mesmo morando dentro da cabeça do ser humano, tinha vida própria, porque assim como o ser humano, ele havia nascido. Mas mesmo tomado de existência, ele não conseguia tocar o mundo, porque era feito de invisível. O ser humano pisava, 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 e o pensamento não conseguia pisar junto. O pensamento via o ser humano caminhando, achava bonito e ficava só imaginando como deveria ser poder fincar seus pés no chão, que nem o ser humano. Foi quando surgiu a primeira criatura que não simplesmente era o que era, mas queria ser o Pai de toda a criação. Vendo essa situação angustiante, compadecido, resolveu então criar uma linha, também invisível, para que o pensamento com seus pés de vento pudesse também pisar. Ah, mas o pensamento ficou feliz. Ele finalmente não dependeria mais do ser humano para ser o que sempre sonhou ser. Caminhante. Então o pensamento resolveu andar com as suas próprias pernas. Aí, vocês já viram, né? Às vezes o ser humano pisava para um lado, o pensamento pisava para o outro. Às vezes o ser humano dava um passo para frente e o pensamento dava um passo para trás. Às vezes tudo que o ser humano queria era ficar parado, bem quietinho. Mas o pensamento incansável que era, andava, 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 andava até fazer o ser humano esquecer que tinha um pedaço de chão embaixo do pé dele. Já viu, né? O caos que se instalou. Imagina só a situação. O pé pisando para um lado, o pensamento pisando para o outro, o ser humano começou a ficar todo torto. Descompassou o próprio passo e ainda ficou injuriado porque não tinha como segurar o pensamento. O Pai de toda a criação, vendo essa situação, de pé e cabeça, precisou intervir. Foi quando então ele teve uma ideia. Resolveu cantar uma canção. O pensamento que nasceu do envolvimento entre o barro e o ar. Aquieta o passo e acompanha teu amigo como parceiros, meu filho, de mãos dadas a andar. Ser união, bailem juntos como irmãos, o invisível ganha chão e o ser na terra faz brotar.
presença divina é a encruza que se firma a união das duas linhas. Tempo e espaço a se encontrar. Nesse momento, enquanto o Pai de toda a criação entoava essa canção, o corpo descobriu a dança e o pensamento descobriu o silêncio. E nesse instante, os dois juntos descobriram o ponto exato em que eles se uniam. Presença! E juntos, bailando a inteireza da toada do coração. Poesia! O ser humano falou. Foi a primeira palavra que brotou da boca do ser humano, revelando o sentir do corpo e tornando visível o invisível. Poesia, nascida do centro da encruzilhada. Poesia, parida do bumbo batendo no peito. Foi assim que a poesia nasceu. E é assim que ela nasce até hoje. Lá pro lado do fim do mundo tem uma ilha. E nessa ilha moram vários animais. Mas teve um dia que o elefante resolveu se juntar à baleia para planejar algo terrível. O elefante então foi até a beira da praia e chamou a baleia e disse: Senhora baleia, a partir de hoje eu serei o rei da terra e todos os animais serão meus escravos. E a baleia do mar foi logo dizendo: E eu serei a rainha do mar, e todos os animais aquáticos também serão meus escravos. Só que acontece que lá embaixo da terra, na toca, o pequeno coelho escutava tudo atento e começou a ficar desesperado. O que seria dos pequenos animais da terra? Do grilo, do coelho e dos animais aquáticos, das tartarugas, dos peixinhos? Ele precisava fazer alguma coisa. Foi então que ele pensou e teve uma ideia. Foi até o seu baú e de lá tirou um tantã. E de dentro do tantã, ele tirou uma corda. Mas não é uma simples corda, não. Pensa comigo. É a maior corda que você conseguir imaginar. A maior corda de todas. Ele então pegou o tantã, pegou aquela corda e foi até o meio da ilha. Chegando lá, chamou todos os animais, convocou todos até o centro da ilha e disse: Ora, prestem bastante atenção. Eu trouxe o meu tantã e eu tenho um plano. Toda vez que eu fizer assim, vocês vão gritar: Puxa, baleia! E quando eu bater de novo, vocês gritam: Puxa, o elefante! E quando eu bater pela terceira vez, vocês cantam todos juntos bem forte. Quem quiser que pule, cante. Aprendeu? Você que está em casa? Aprendeu? Então vamos treinar mais uma vez, hein? Comigo. Puxa, baleia! Puxa, o elefante! Isso mesmo. Agora eu vou até uma ponta da ilha e vou levar essa corda enorme. E aguardem aí o tantã tocar. Nisso, o coelho foi até a beira da praia. Chegando lá, ele chamou: Oh,
senhora baleia toda poderosa e majestosa, por favor, vem aqui, pois só a senhora pode me ajudar. A baleia veio. Shua, shua, shua. Chegando perto, disse: pois não, senhor coelho, em que posso te ajudar? Sabe o que é, senhora baleia? É que a vaca aqui da ilha, aquela larga, profunda, caiu dentro de um buraco e só a senhora, com essa força toda, pode me ajudar. E como eu posso te ajudar, coelho? É o seguinte, eu vou amarrar a ponta dessa corda na sua cauda e toda vez que eu tocar o meu tantã assim, a senhora puxa, mas puxa com toda a sua força, combinado? A baleia ficou lisonjeada. Ele então amarrou na sua cauda e se preparou. Ele então pegou a outra ponta da corda e foi até o outro lado da ilha e chamou: ó senhor elefante todo poderoso e majestoso, por favor vem aqui, pois só o senhor pode me ajudar. O elefante veio. Pois não, coelho. Como posso te ajudar? Sabe o que é, seu elefante? É porque a vaca aqui da ilha caiu no buraco largo e profundo e só o senhor pode me ajudar. Ora, coelho, mas como eu posso te ajudar? É o seguinte, eu vou amarrar a ponta dessa corda na sua tromba e toda vez que eu tocar o meu tantã assim, o senhor puxa, mas puxa com toda a força que eu tenho certeza que ela vai sair desse buraco. O elefante, lisonjeado, concordou. Ele então amarrou na tromba do elefante e foi até o meio da ilha. Chamou todos os animais, todos se posicionaram e cantaram aquela canção assim. Puxa a baleia! Puxa o elefante! Quem quiser que pule e cante. O elefante ouviu e começou a puxar com toda a força aquela corda e pensava: meu Deus, mas que vaca grande é essa? E continuou puxando. Nisso, a baleia lá dentro do mar continuava com toda a sua força mergulhando. E no meio da ilha, os animais continuavam cantando ainda mais alto. Puxa a baleia! Puxa o elefante! Quem quiser que pule e cante. A baleia se preparou. Subiu, deu um salto e mergulhou. Mergulhou que nem um submarino e puxando aquela corda com toda a força e o elefante tentando se segurar. E no meio da ilha os animais riam e cantavam ainda mais alto. Puxa a baleia! Puxa o elefante! Quem quiser que pule e cante. O elefante então se preparou e puxou com toda a força. E a baleia arrastou a barriga na areia. E os animais cantavam ainda mais alto. Puxa a baleia! Não, você aí de casa pode cantar mais alto. Canta mais alto que eu não ouvi daqui. Puxa o elefante! Quem quiser que pule e cante. A baleia ficou irritadíssima e disse: agora eu tiro essa vaca do buraco. E puxou até que o elefante bateu com a tromba na árvore. Ele ficou muito nervoso. Levantou e o elefante puxava de um lado e a baleia puxava do outro. E o elefante puxava de um lado e a baleia do outro, até que a corda se partiu ao meio. A baleia voltou para a beira da praia para ver que vaca era aquela tão pesada. O elefante também correu para a beira da praia para poder ver. Chegando lá, a baleia viu o elefante. O elefante viu a baleia e disse: ora, baleia, eres tu que me tapeia? E a baleia foi logo dizendo: ora, elefante, você é um farsante. E foi assim
que o coelho salvou toda aquela ilha e todos os animais aquáticos e terrestres. E dizem que até hoje os animais vão para o centro da ilha, felizes cantando a canção da liberdade, que é mais ou menos assim. Puxa a baleia, puxa o elefante, quem quiser que pule e cante. Na mata oculta, escura e misteriosa, quem fala? O vento fala. Na mata escura, oculta e misteriosa, quem fala? O farfalhar das folhas fala. Na mata escura, oculta e misteriosa, quem fala? Os pássaros falam. Na mata oculta, escura e misteriosa, quem fala? O rio, serpenteando, fala. Rio. Convido vocês a cheirar, sentir, ouvir, ver e degustar tudo o que a mata escura, oculta e misteriosa tem a nos oferecer. Convido vocês a entrar no mundo do sonho e da fantasia. Convido vocês a ouvir uma história. Conta-se que Euá era mãe e guerreira, o que é mais ou menos a mesma coisa. E ela tinha 2 filhos, um menino e uma menina, que eram a razão da sua vida. Mas Euá não tinha marido que a ajudasse. Então, todos os dias ela ia para o mercado para vender alguns produtos para poder sustentar as suas crianças, que levava consigo, já que não tinha com quem deixá-las. E eram tempos difíceis, como agora. Então um dia, Euá não conseguiu vender nada, nem mesmo um feixe de lenha. Voltava para casa cabisbaixa, triste, preocupada, atormentada. Como iria comprar comida para os seus filhos? E tão atormentada ficou com essa situação que se atrapalhou e acabou se perdendo, adentrando nas profundezas da floresta. As crianças queixavam-se de fome e sede. E ela, ansiosa por achar a trilha de volta para casa, não foi percebendo que foi se afundando cada vez mais no coração da floresta. E a sede e a fome das crianças crescia na mesma proporção que o seu desespero. Lá pelas tantas, as crianças começaram a gritar de tanta sede. Não podiam mais. E caíram no chão desfalecidas, mais mortas que vivas. Euá desesperou-se e pediu com todas as suas forças, com todo o seu amor, que Olodumaré a ajudasse e que poupasse a vida dos seus filhos e lhes desse de beber. Olodumaré, compadecido com tanto amor, com tanto sofrimento, interveio. Euá sentiu de deitar-se ao lado dos filhos e aos poucos foi sentindo uma fluidez dentro de si e sentindo que cada poro do seu corpo gotejava. Aos poucos, pés, pernas, tronco, braços, mãos, cabeça, cabelos, olhos e boca, foi tudo se liquefazendo.
todo o seu corpo jorrava água, que logo formou uma poça, onde seus filhos finalmente puderam beber e saciar a sua sede. Mas aquela poça foi crescendo, crescendo, e logo se transformou num lindo lago de águas translúcidas e límpidas. O lago foi ondulando, procurando um caminho, e transformou-se num riacho murmurante, que foi se adensando, adensando e moldando, ondulando feito serpente o seu caminho, e transformou-se num grande rio de águas puras. Odô Ioá, o rio Ioá, que mata a sede de muita gente e que levou os seus filhos de volta para casa. E esse rio, quando o sol bate, tem suas águas condensadas e transmuta-se em neblina. Outras vezes, quando o calor é muito, essa água se condensa e a transformação se dá em nuvem que depois cai em forma de chuva. E de quando em quando, a metamorfose se dá de uma maneira mágica e encantada, colorindo o céu com 7 cores. Brilha o arco-íris que cruza o firmamento. Branca eu danque mudides, muda qual camaleão. Eu dança cobra que cisca pra fazer brotar a vida. Tão somente o encanto e a luz pro meu coração. Tão somente o encanto e a luz pro meu coração. Hi-ho. Essa história é de um livro de Cléo Martins chamado Euá, Senhora das Possibilidades. É um itã chamado Euá mata a sede de seus rebentos. E a música é de Lúcio Sanfilipino e também se chama Euá. E a narração é de Gisele Genichiari. A criação e a destruição do mundo. Foi Tiramãe Tujá quem contou essa história. Tiramãe Tujá era um índio guarani que tinha a idade e a sabedoria dos grandes jequitibás. E ele nunca se sentia à vontade no meio da chamada civilização. Um dia comentou com um amigo: a alma desse povo da cidade é uma alma de pedra, que nem a de um dos irmãos gêmeos que criaram as coisas da terra. Como é que é mesmo a história desses irmãos gêmeos? Quis saber o amigo. E Tiramãe Tujá contou mais ou menos assim. No início dos tempos, quando não existia nada e existia apenas Tupã, o Criador, o Senhor de si mesmo, ele decidiu que colocaria na grande roça, que era o nada, 2 irmãos gêmeos. 2 curumins que teriam a missão de cultivar o mundo. Nanderekei e Nanderuvutsu eram os nomes deles. Então Tupã deu a cada um deles um popiguá. O que é um popiguá? Um popiguá é tipo uma varinha mágica que tem o poder de criar. E os 2, Nanderekei e Nanderuvutsu, saíram pela imensidão do nada, girando e brincando com seus popiguás. E foi assim que Nanderekei, criou essa imensidão azul e linda por onde passam as nuvens branquinhas sobre as nossas cabeças, e que se chama... E também com o seu popiguá, Nanderuvutsu fez... E ele criou assim esses pontinhos brilhantes que descansam no céu à noite e que se chamam... E tudo não passava de uma brincadeira. E com os giros dos seus popiguás, eles também criaram a terra, as montanhas, as árvores, os passarinhos, os animais, as flores, as cores, os ventos, as águas e tudo mais.
até que eles ficaram com fome. Então, com o giro do seu popiguá, Nanderuvutsu mirou bem assim numa árvore frondosa e ele criou essa fruta suculenta e amarelinha. E que depois que a gente come fica uns fiapinhos nos dentes. E que se chama... E eles comeram muitas mangas e muitas frutas deliciosas. Então sentiram a necessidade de um lugar para descansar. E foi assim que surgiram as primeiras ocas. E a verdade é que depois de um tempo e de muita brincadeira, eles haviam criado o mundo. E nada passava de uma brincadeira. Até que um dia, Nanderekei, com o seu popiguá, riscou numa área aberta, assim, e fez um desenho de todas as criações maravilhosas que ele tinha feito. E ele se virou para o seu irmão e disse: tudo isso daqui é meu. Nanderekei, ou melhor, Nanderuvutsu ouviu aquilo e disse: está bem. E se afastou do seu irmão e foi criar sozinho. Até que depois de um tempo, Nanderekei de novo se voltou para Nanderuvutsu e disse: mas olha isso aqui. As minhas criações são muito mais belas e melhores do que as suas. Saia para lá que eu vou criar aqui. Nanderuvutsu afastou-se do seu irmão, dando espaço para ele, e Nanderekei ia tomando conta de tudo. Só que o que eles não sabiam é que Tupã havia guardado um segredo nos popiguás. Quer saber qual é o segredo? Aqui no livro diz o seguinte: se os popiguás não fossem usados com o mesmo peso e a mesma medida, se eles não fossem usados com equilíbrio pelos dois irmãos, uma das varinhas iria destruir tudo o que já havia sido criado, e ao final até o próprio Criador. E a história de Tiramãe-Tujá acaba aqui. O que aconteceu? Ora, eu também não sei. É só o tempo quem vai dizer, não é mesmo? Afinal, essa história fala da criação do mundo e também da sua possível destruição. E o que vai acontecer ainda está em aberto. Vai depender do que eu, do que você, do que nós vamos e como iremos criar com os nossos popiguás. O que você quer ver no mundo, hein? Até a próxima. Oi, eu sou a Lelê e vou contar uma fábula pra você. Vem comigo! Era uma vez uma colônia cheia de ratos. E eram bem ratos da Silva. Gostavam de comer queijo, roer tudo que tinha por aí e, é claro, viviam com medo do gato. Então, resolveram fazer uma assembleia, uma reunião e discutir uma maneira de resolver aquele transtorno. Isso não pode continuar! Não pode não! É um absurdo! Isso não pode continuar, não temos mais paz! E assim, muitos planos foram discutidos, mas abandonados. Até que um jovem ratinho teve uma excelente
a ideia de pendurar uma sineta no pescoço do gato. Assim, quando o gato aparecesse, eles ouviriam um barulho e daria tempo de se esconder. Dá tempo de sairmos correndo. Que ideia maravilhosa! Todos os ratos bateram palmas animados. O problema estava resolvido. Depois daquela agitação toda, um velho rato que estava parado o tempo inteiro levantou uma questão. A ideia é excelente! Mas me diga, meus jovens, quem vai pendurar a sineta no gato? E foi assim que os ratos continuaram fugindo do gato. Perceberam que falar é fácil, difícil é fazer. Lembrei. Nós veio contar aqui a história do começo. Do começo mesmo. O começo da humanidade. Você lembra como é que era no começo? Pois então eu vou contar. Lá no começo. Lá na terra dos meus parentes, Nagô, do outro lado da Calunga. Lá se conta que no começo tinha o céu, o Orum, e aqui embaixo a terra, o Uaiê. Daí que tudo que acontecia lá no Orum, o Lorum vinha e fazia aqui no Uaiê. Ele fez as montanhas, os rios, as florestas, os animais, um tanto de coisa aqui embaixo. E olhou e pensou que estava faltando alguma coisa. Aí ele mandou chamar o seu filho Oxalá. Oxalá, menino, vem aqui. Eu tenho um serviço para você. Eu quero que você desça lá no Uaiê e invente o ser humano. Oxalá pensou, mas meu pai, como é que eu vou inventar um ser humano? Falou, desça lá, rapaz, desça lá e invente o ser humano. E assim veio Oxalá, descendo lá do Orum, para fazer um ser humano aqui embaixo no Uaiê. Olhou para um lado, olhou para o outro, como é que eu vou fazer um ser humano? E viu a terra. E pensou, vou juntar um monte de terra e fazer. E começou a mexer aquela tanto de terra. E terra pra aqui, terra pra lá. Foi uma poeira danada pra todo lado. Não deu forma, não deu liga. Não deu certo de fazer o ser humano de terra. Aí ele olhou para um lado, olhou pro outro. Aí viu o vento soprando. Um redemoinho de vento e pensou, vou fazer o ser humano de vento. E correu para pegar o vento, como é que pega o vento? Não tinha jeito de pegar o vento, não deu certo também. Bom, aí ele pensou, já sei, vou fazer o ser humano de pedra. Juntou uma pedra daqui, uma pedra dali, juntou um monte de pedra, ficou uma coisa assim, tinha forma, mas era frio, gelado, duro. Ficou bom para fazer o ser humano de pedra. Então, nessa mesma hora, caiu um raio no meio da floresta, abriu um fogaréu danado. E ele pensou, vou fazer um ser humano de fogo. E pegou fogo e... Ai! Fogo queima, né? Não deu certo de fazer o ser humano de fogo. Ai, aí, o que eu vou fazer? Ele pensou, a madeira. Juntou a madeira, começou a esculpir, foi fazendo um boneco, um negócio de madeira que tinha forma, mas era duro, sem movimento, não ficou bom também.
Então restou a água. E lá foi Oxalá pra beira do rio pra pegar água, a água escorria de um lado. Ele pegava do outro, a água escorria do outro, escorria água pra um lado, pro outro. Não deu certo de fazer ser humano de água. Ai, aí ele ficou preocupado, né? Como é que eu vou fazer agora o ser humano? Meu pai mandou eu vir aqui pra fazer o ser humano. Aí, nessa hora, quem escutou a lamentação de Oxalá, lá do fundo do lago, lá onde a água é mais calminha, mais mansinha assim, foi Nanã, a avó das avós, a avó mais velha de todas. E lá veio Nanã, do fundo do lago. Nanã, olha, Nanã, por quê, Nanã? Oxalá! Ô, menino, o que é que você tá aí reclamando da vida, menino? E Oxalá falou, ô, vó, eu tô aqui há um tempo já, vó, sem nome, tentando fazer um ser humano e eu não sei como é que eu faço. Nanã viu ali tudo que o menino tinha tentado, né? E falou, Oxalá, pra você criar as coisas, tem que juntar tudo e aprofundar. É. E ela juntou a terra, a água, o fogo, a madeira, o metal, o ar, juntou tudo e levou lá pro fundo. E ficou lá aprofundando, aprofundando, e voltou e trouxe lama. Lama, sabe? Argila da boa mesmo. E trouxe um tanto de lama e mais outro tanto de lama e falou, vai, Oxalá, faz agora o ser humano. E Oxalá começou a moldar aquele barro, começou a tomar forma, tinha consistência, tinha liga, era flexível, a síntese, a mistura de todos os elementos da natureza. E Oxalá gostou do que fez e foi mostrar para Olorum. Olha, pai, o ser humano. Olorum gostou, soprou, e o ser saiu caminhando e cantando. Arauê, modupé, orumilá, fum ojoni leo, fum ojoni leo, fum ojoni leo. Arauê, modupé, orumilá, fum ojoni leo, fum ojoni leo, fum ojoni leo. Lembrou, filha? De onde é que nós tudo viemos?